Obrigado. Bem, algumas pessoas chamam a gente de louco, né? Vai ver que o pessoal admira a coragem que a gente tem. E eles chamam isso de loucura. Então eu vou, depois da emoção aqui, refeito, companheiras e companheiros, o meu conselho é para te ver feliz. Lembrando o verso de um famoso samba imortalizado na voz do Almir Neto, que faleceu recentemente. Chegamos ao fim de uma jornada que para muitos começou há mais de 3 anos e para outros há muito mais tempo. Do meu ingresso na graduação em Serviço Social em 1994 na UFRJ, depois na pós-graduação da UERJ, já como assistente social em 2000, e até hoje muita coisa aconteceu, né? Ninguém olhava aquele rapaz magrinho lá de Anchieta, com um pandeirinho na mão, e hoje eu estou aqui muito honrado em representar uma categoria tão atuante, crítica, e estar ao lado de pessoas espetaculares, pessoas especiais. Umas eu já conhecia e admirava, e outras eu passei a admirar e aprendi muito nesse processo. Essa é a minha segunda passagem no CRES. Eu também tive a oportunidade de fazer parte de uma gestão presidida por Hilda Correia Oliveira, que está aqui presente. Uma salva de palmas para a nossa querida Hilda. Entre 2002 e 2005, e ali foi um início, né? Foi um momento de aprendizado também muito grande, a confiança depositada por todas e todos ali naquele momento fundamental para que eu estivesse aqui agora também. Agradeço a presença de vocês, companheira Tambelini, Lucas, Ana Paula, Márcia, Afonso. Agradeço a confiança, o carinho, o respeito de cada pessoa da direção, do corpo de trabalhadores do CRES, de estudantes, profissionais de outras áreas, que são muito próximos da gente. Tem muita gente de outra área que curte muito as ciências sociais, o nosso debate sobre o projeto profissional. Os assistentes sociais que estão aqui presentes e o que a gente teve a possibilidade de encontrar, reencontrar, desencontrar e reencontrar novamente, se encantar, se reencantar, tanto nos espaços de trabalho, como nas comissões temáticas, nas comissões regimentais, pessoal que é dos núcleos, das comissões temáticas e das comissões, dos fóruns, frentes, conselhos de direitos, pessoal da comissão de instrução, que tem um trabalho importantíssimo. Enfim, muito obrigado, em nome de toda a direção. Como gestores, nós precisamos tomar várias decisões. Umas agradam, outras não. Eu tenho certeza que nós avançamos bastante. E essa convicção é que deixa a gente bem tranquilo de poder fazer esse momento de transição e de encerramento. Ciente dos inúmeros desafios, para além de erros e acertos, nós também sabemos que poderíamos ter melhorado algumas outras coisas e acho que melhorado alguns processos, sejam eles internos ao CRES ou externos. Nesse sentido, eu já me peço também desculpas, né, aos assistentes sociais e trabalhadores do Conselho por não termos pernas para acompanhar determinadas situações, possíveis descontentamentos ou desencontros. Sinto se todo o esforço que envolve tempo e compromisso não tenha sido suficiente para trazer compreensão sobre os avanços e as dificuldades, que inclui, inclusive, abrir mão de um tempo precioso na relação com a família, inclusive os que aqui não estão mais, para se dedicar a essa profissão, ao CRES, ao conjunto dos trabalhadores. E hoje, fazendo coro à fala da minha querida vice-presidente, Denise Nicásio, sempre acredito que enquanto temos vida, ainda há esperança por dias melhores, e é por isso, e somente por isso, que todos nós lutamos. Contudo, não poderia deixar de enaltecer o trabalho hercúleo, o compromisso, a sagacidade de todos os membros da nossa direção e por todo o trabalho realizado ao longo desses 3 anos. Foram muitas conquistas e muitas realizações, e algumas delas entram para a história do conjunto Cefes-CRES, e a gente se sente muito orgulhoso, feliz, realizado por fazer parte dessa história junto, né? A gente pode citar, por exemplo, que conseguimos cumprir
todas as deliberações do Encontro Nacional Cefes-CRES, que foi realizado em Brasília no ano de 2014. Eu queria pedir uma salva de palmas para os diretores que se empenharam dia a dia, noites em claro, perdendo o final de semana, e um trabalho silencioso que muita gente não vê, e para que a gente conseguisse garantir isso, não foi fácil, a gente conseguiu. No Estatuto do Conjunto Cefes-CRES, a gente, na verdade, sabe que nós temos uma personalidade jurídica de direito público. Para algumas pessoas isso pode ser repetitivo, mas é sempre pedagógico reiterar isso. Que a gente tem uma forma federativa, né? E a gente tem o objetivo básico de orientar, fiscalizar, disciplinar e defender o exercício profissional de assistentes sociais em todo o território nacional. E ainda de acordo com as normativas profissionais, compete aos conselhos regionais, nas áreas de suas respectivas jurisdições, zelar pela observância dos princípios e diretrizes do Código de Ética Profissional e funcionar como um órgão julgador de primeira instância. Isso significa que o CRES tem um papel, um poder de justiça, entre aspas, em relação à qualidade do atendimento prestado por assistentes sociais na defesa dos interesses de toda a sociedade. Isso não é pouca coisa. Os conselhos são dotados de autonomia relativa na consecução de suas funções precípuas, e isso, na verdade, se apresenta também porque, na nossa lei de regulamentação, uma das atribuições privativas de assistentes sociais é ocupar cargos e funções de direção, fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. E a gente tem um processo democrático, um processo eleitoral que ocorre, e a gente, então, vai ali, tendo que cumprir funções políticas, mas tendo que também, no processo, aprender esse papel de ser gestor de uma entidade como o Conselho, que só vem crescendo. Com as alterações que a gente teve no conjunto Cefes-CRES, onde o primeiro encontro nacional, agora desse ano, que a próxima gestão participará, e em breve estará fazendo o lançamento de uma assembleia, importante que todas e todos estejam atentos a essas datas, é que esse primeiro encontro é um encontro de planejamento, é um encontro fundamental de ações. O segundo ano, ele fica sendo o segundo ano dedicado ao monitoramento de ações, e o terceiro ano, um encontro destinado à avaliação. Mas cabe ressaltar que em todos os anos, os encontros Cefes-CRES, que são instâncias máximas de deliberação, continuam tendo um papel deliberativo, mas com uma outra lógica de metodologia de organização. E por que eu estou falando sobre isso? Eu digo porque muitas mudanças foram observadas nas ações políticas do CRES, principalmente com uma preocupação maior ao eixo político-administrativo, né, ao eixo administrativo-financeiro. Então, isso vem exigindo de nós que a gente se debruce com maior propriedade sobre esses aspectos, algo que, de certa forma, vem mudando ano a ano, e as exigências de controle, esse poder panóptico que existe na vida social, existe também na relação dos conselhos. Tanto é que, hoje, a cobrança por transparência, com a lei de acesso à informação, as cobranças e as exigências do Tribunal de Contas da União, e todo um conjunto de procedimentos que a gente precisa tomar, se deve a uma ação política da diretoria, mas que também não poderia ser realizada sem o conjunto dos seus trabalhadores. O CRES, por exemplo, além dos princípios de impessoalidade, probidade, é uma entidade híbrida da administração pública, pois tem funcionários públicos, mas que são contratados, alguns por meio de concurso, outros são cargos de confiança, mas todos eles são regidos pela CLT. Isso exige da gente uma preocupação com a política de recursos humanos, que a gente também vem chamando atualmente de gestão de pessoas. Por outro lado, essas mudanças também ajudam na deliberação de um contingente mais enxuto de propostas. Agora, a gente, na verdade, tem propostas nacionais, mas nós também temos propostas regionais. E dentro das propostas da nossa campanha, em 2014, a gente também conseguiu dar conta de uma infinidade de propostas que nós colocamos. Então, foi realmente uma gestão marcada por realizações. O CRES tem as atividades realizadas na sede e nas seccionais de Campo dos Goitacazes e de Volta Redonda. A companheira Liliane já chegou?
Eu queria também pedir uma salva de palmas para a companheira Liliane Cardoso, coordenadora da seccional de Campos dos Goytacazes. E a gente, na verdade, se organiza em torno de um conjunto de ações de comissões regimentais e comissões temáticas. A COF. Na COF, nós temos as discussões relacionadas às atribuições e competências. São discussões sempre muito interessantes, profícuas, e que, na verdade, não trazem em si uma homogeneidade de opiniões. Isso também é muito salutar. É um momento que a gente tem maior contato com as assistentes sociais, agentes fiscais. Tem alguma agente fiscal presente aqui agora no momento? Sim, Nízia. Mais alguma? Maria Nilce, está aí? Queria uma salva de palmas também para as assistentes sociais do CRES, representando todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores. Muito obrigado. Além das discussões que são fomentadas dentro da COF sobre profissionais em cargos genéricos, os profissionais em cargos de gestão, o acompanhamento sobre concursos públicos, o conjunto de orientações por telefone, por e-mail, nas ações presenciais. Isso sempre realizado também, a realização de visitas programadas. A gente fez um conjunto de visitas, ainda estamos fazendo na área da assistência social. Uma atuação rápida na denúncia sobre atividades de serviço social que não contam em seus quadros com assistentes sociais, cursos e atividades que são muito estranhas e que, de certa forma, causam estranheza, principalmente em redes sociais. Então, a COF foi super ágil em fazer o levantamento, em fazer a orientação, para que determinadas expressões muito caras ao serviço social fossem repensadas, retiradas ou reavaliadas pelos seus proponentes. Eu acho que isso é algo muito importante na defesa e no zelo da nossa profissão. Uma série de atividades, assistentes sociais, que, de certa forma, estão ali vendo as ameaças às nossas atribuições privativas e competências em vários espaços, e isso elas também são muito atentas e muito atuantes em relação a isso, e toda a direção. A gente vem identificando algo que vem trazendo muita preocupação para a gente, que é uma indústria de diplomas falsos, que traz uma preocupação e que vai exigir um cuidado redobrado da próxima gestão em relação ao exercício profissional. E também, se a gente for pensar de ações descentralizadas, uma ação que teve uma abrangência nacional, por meio da COF, mas também por meio da ação corajosa das companheiras de Campos de Goytacazes, foi a questão do acompanhamento do cheque cidadão e das questões relacionadas à defesa da profissão e à defesa das políticas públicas em Campos, que vem gerando agora uma série de processos do ponto de vista do Tribunal Regional Eleitoral e também com afastamento de profissionais vinculados a esse tipo de prática clientelista e assistencialista lá no Noroeste. Então, enaltecer a coragem, a responsabilidade, o enfrentamento que a seccional de Campos dos Goytacazes fez e fará em relação a esse aspecto que, de certa forma, é um ponto muito positivo do papel político que o Conselho Regional de Serviço Social tem para toda a sociedade. Na comissão permanente e ampliada de ética, que existem inúmeras ações políticas, eu vou citar somente algumas, relacionadas às denúncias éticas, às comissões de instrução de processos éticos, os desagravos públicos, o debate e os cursos ética e exercício profissional, a maior articulação com as seccionais, com os núcleos e com as universidades, a realização do manual de ética e também da cartilha sobre CREs e sindicatos, que está aqui, é uma das nossas últimas realizações, que eu acho que vai ser um instrumento importante que a Comissão Permanente de Ética coordenou, e eu quero parabenizar o trabalho também dessa comissão, de todos os diretores e profissionais que não são da direção envolvidos na realização dessa cartilha, que eu acho que ela vai ser um instrumento importante de orientação do exercício profissional e para a gente também, possivelmente, limpar um pouco as dúvidas do que diz respeito às competências do CRES, do Conselho, e as competências dos sindicatos. A gente continua intensificando que é importante que os assistentes sociais participem de movimentos sociais, de sindicatos, partidos de esquerda, que tenham aí um compromisso com a luta anticapitalista e que estejam organizados nos seus espaços de trabalho e que também participem do CRES, que o CRES não é um sindicato, não é um movimento social, mas um espaço legítimo de organização de toda a categoria.
E também a gente teve 31 julgamentos éticos realizados, ou seja, foi um recorde o número de julgamentos. Isso não nos deixa feliz, porque a gente sabe que a gente está tendo muitas denúncias, mas nos deixa com certeza do dever cumprido, porque a gente conseguiu julgar, ainda na nossa gestão, processos éticos que nós abrimos. Então, a gente conseguiu realmente, através do trabalho, e eu quero fazer aqui um elogio especial à sagacidade e compromisso do companheiro Charles Toniolo, Cristiane, que foram fundamentais para que a gente conseguisse terminar essa gestão, dando conta dessa grande responsabilidade que é a nossa função Precipo. Além, é claro, das cerimônias de entrega de títulos, que são atividades super bacanas e que a gente tem a possibilidade de preventivamente conversar com os então bacharéis, que deixam de ser bacharéis em serviço social e passam a ser assistentes sociais, e com atividades que muitas vezes a gente não tem na nossa disciplina de ética, na faculdade, e que cumprem um papel fundamental para que as pessoas já saibam um pouco qual é a função do Conselho na sociedade. Na comissão de inscrição, como as atividades que foram também muito bem desempenhadas, como cancelar o registro, combate à inadimplência, melhoria do atendimento à categoria, o nosso sonho, que a gente vai persistir de conseguir ter um programa para a gente conseguir garantir o nosso boleto online. A gente não conseguiu, mas isso vai continuar sendo trilhado, que eu acho que isso vai facilitar muito a vida de toda a categoria. Atualização dos dados cadastrais, as cerimônias de entrega de títulos, que geralmente a Comissão Permanente e Ética também participa. Na nossa Comissão de Patrimônio, o trabalho das nossas colegas também fundamental, a codificação, a aquisição de novos recursos, a Comissão de Licitação, com a iniciação do processo de licitação do projeto de mudança para a sede da Avenida Rio Branco, que vai poder atender com maior conforto a categoria e também atender de uma melhor maneira os profissionais. Acho que são algumas das várias ações das nossas comissões regimentais, que eu estou aqui fazendo uma prestação de contas, mas dando para vocês a visibilidade, a magnitude de ações em que a gente se envolve. No que diz respeito às comissões temáticas, essas comissões geralmente pegam discussões que são muito quentes, e a gente tem participado de várias conversas, reuniões, seminários, encontros planejados e alguns que são mais emergenciais, e eu fico impressionado com a disposição dessa direção no acompanhamento de tantas questões que norteiam a nossa profissão. Para dar um exemplo para vocês da quantidade de comissão, a gente tem aqui, pelo menos que eu possa enumerar para vocês, de comissões que não são comissões temáticas, 11 comissões. Comissão de empresa, por exemplo, os assistentes sociais de empresa, tem alguém aí? Levanta a mão para eu saber. Quem é da empresa? Legal. Assistentes sociais de empresa foi fundamental, porque é nessa comissão que a gente observa as principais tendências do que os governos gostariam de implementar nas políticas públicas. As cobranças por uma lógica de produtivismo, a lógica da quarteirização, da terceirização. A comissão de empresa foi fundamental na realização de sindicatos estaduais, com vários profissionais, com profissionais consagrados na nossa categoria, que vieram participar, que deram a sua contribuição e que trouxeram ali os desafios para a gente, para pensar o exercício profissional nesse campo. E essa comissão, sintonizada com esses desafios, fez um dossiê, foi ao Conselho Federal, fez toda uma discussão relacionada a como que isso vem impactando na vida de assistentes sociais. Existem absurdos tão grandes acontecendo que hoje tem assistente social que está sendo contratado via pregão. Ele coloca ali o seu preço de mão de obra, faz ali a escolha de 3 envelopes, o que tiver com mão de obra mais barata é o contratado. Isso é muito preocupante. As ações da COF, as ações da comissão de empresa, elas, de certa forma, elas podem trazer uma qualificação maior para essa discussão, da gente conseguir entender o que é demanda sindical, o que é demanda para o conselho, e o que a gente, como profissional, pode fazer para se articular dentro dos nossos espaços de trabalho. Dentro da comissão de previdência, se a gente for pegar o nosso cartão comemorativo do mês de maio, ele já traz a grande preocupação com a previdência, e eu queria aqui já aproveitar para já deixar um beijo também para a Vera, que foi incansável nas atividades do curso de BPC, os cursos relacionados aos benefícios previdenciários, tanto nos núcleos como na sede. A companheira Moara não chegou,
companheira Denise, que são as duas companheiras da gestão também, que fizeram parte da comissão de empresa, que também, Denise acabou de chegar, eu vi ela chegando aí agora, está aqui. Com essa contra-reforma do governo golpista, o que vai acontecer com as mulheres, principalmente com todos os trabalhadores, mas em especial com as mulheres, é muito preocupante. A gente precisa estar atento e forte para estar dando os encaminhamentos e se envolvendo nas lutas necessárias para impedir que esses retrocessos aconteçam. As diversas atividades sobre os benefícios previdenciários também trazem uma problematização sobre os profissionais que hoje estão na reabilitação e longe das atividades do serviço social e que, de certa forma, continuarão a existir, e uma crítica ao pessoal dos peritos médicos, que são muito arrogantes e que vêm tratando a nossa profissão de uma maneira profundamente desrespeitosa. Eu acho que a gente tem que fazer isso, nós não podemos deixar e nos calar diante das acusações infundadas e que desqualificam o serviço social no INSS por conta de um pessoal do site. A gente não vai dar bola para esse pessoal não, mas a gente também está muito atento a esse tipo de posicionamento e a gente não vai deixar desqualificar a nossa profissão em qualquer lugar que seja. Na saúde, companheiras Cristiane, Vanessa, Carol e Mônica Olivar. Cadê a Mônica Olivar? Mônica Olivar é a companheira que tem o cheiro das ruas. As ruas conhecem o perfume da Mônica Olivar diante de todo o envolvimento e engajamento dele em fóruns, em lutas. É uma companheira de muita garra e que a gente tem uma admiração enorme. Ela ali daquele jeito quietinho e toda a direção. Faço a menção ao nome dela porque ela vem na próxima gestão, mas todos os debates que essa gestão fez no Ocupa SUS, na luta contra o OS, contra a EBSER, nos debates sobre residência, na crítica à comunidade terapêutica, nos acompanhamentos das UPAs, nos debates sobre urgência e emergência, que a gente fez um seminário aqui, que contou com pessoas de outros estados, tinha gente de Roraima, de Maceió, de Brasília, foi um evento grandioso que aconteceu lá no Hospital de Servidores do Estado. Os debates relacionados à saúde mental, todo o acompanhamento que foi feito, né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente veja que, agora, com os debates relacionados à atenção primária, que essas comissões temáticas, elas vêm se reoxigenando e ganhando força para continuar aglutinando assistentes sociais de base da direção nessas discussões. Na assistência social, o acompanhamento crítico do Sistema Único de Assistência Social, do SUAS, o fortalecimento de ações de fiscalização para impedir práticas policialescas na Prefeitura do Rio de Janeiro, com o acompanhamento do Plano e Operação Verão. Eu acho que a gente conseguiu aglutinar mais de 17 entidades ao lado das ações do CRES e da COF, tentando justamente mostrar que assistentes sociais não tinham que estar trabalhando ao lado da polícia e cerceando o direito de liberdade, de lazer, de ir e vir de crianças e adolescentes e pobres das regiões periféricas e da Baixada Fluminense. É um momento de muita luta, um momento muito difícil, em que, de certa forma, as nossas políticas sociais vêm sendo subvertidas, e a gente teve toda uma atenção em fazer discussões teóricas, tanto com as ações do Conselho Estadual de Assistência, do Fórum dos Trabalhadores do SUAS, né, que, de certa forma, marcaram muito a nossa presença. A gente tem representação aqui, tanto do Conselho Estadual como do Fórum dos Trabalhadores do SUS, que eu acho que também é algo que a gente vai continuar a desenvolver. No campo do direito à cidade, as discussões de ações críticas contra o empresariamento da cidade, a gente vem problematizando a criação de guetos, a lógica da especulação imobiliária, principalmente no Rio de Janeiro, mas também a relação cidade-campo. Eu também quero saudar as companheiras de lá de Campos, que participaram de uma audiência pública com a comunidade ribeirinha, lá do Porto do Açu. Foi fundamental a participação do CRES, que a gente possa acompanhar os absurdos que vem cometendo e que, de certa forma, muitos assistentes sociais precisam estar envolvidos nas ações políticas. Antes, quando as pessoas viam os assistentes sociais, elas olhavam os assistentes sociais com companheirismo. Quando a gente participa das atividades de ocupação,
algumas pessoas da ocupação já não estão olhando as assistentes sociais com companheirismo, porque eles não estão colocando contrários à lógica covarde de desocupação que as prefeituras, que as empresas vêm fazendo. Então, a gente tem que saudar a coragem daquelas e daqueles que continuam ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras e que não estão compactuando com a prática de retirada e de perversidade do governo em relação a essas ocupações, seja no campo, seja na cidade. E até mesmo com a população em situação de rua. Com essa lógica de higienismo, a gente não pode cair no canto da sereia, de retirar as pessoas das ruas e compactuar com esses formatos brutais e violentos de atendimento à população que mais precisa do nosso trabalho. Na educação, a nossa manifestação pública contra a escola sem partido, a escola sem mordaça, o trabalho incansável de Felipe e Silvia nas atividades do Fórum Estadual de Educação, a relação com os estudantes, a discussão sobre a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, o CRES se posicionando contra esses absurdos que tratam de deseducar a educação, o incentivo ao debate sobre assistência estudantil. Então, é muito importante que tenha nessa mesa aqui agora a figura do Afonso, representando todos os assistentes sociais inseridos em políticas de assistência estudantil, para que a gente possa ampliar isso como um direito de acesso e permanência, não somente à universidade, mas ao ensino médio, fundamental. Dentro da política de direitos humanos, os múltiplos aspectos articulados às entidades e às instituições privativas de liberdade, seja nos presídios, seja no DEGASE, essa lógica de coerção que cada vez mais forte, a perspectiva do justiçamento com as próprias mãos, a participação que o conjunto Cefes-CRES vem tendo nesse tipo de acompanhamento, e a gente inaugura no conjunto Cefes-CRES o debate sobre o abolicionismo penal, com uma nota elaborada pelo futuro conselheiro agora, Fábio Simas, e o nosso ex-assessor e atual professor da UERJ, Jefferson Lee, que eu acho que é importante levar esse debate do campo dos direitos humanos, e o Rio de Janeiro cumprindo seu protagonismo e trazendo temas polêmicos e importantes para a gente poder repensar a nossa prática e a condução das políticas públicas. Nas GEDs, Gênero, Etnia e Diversidade Sexual, uma comissão que completou 20 anos, uma das mais antigas do CRES, além das polêmicas e críticas em relação ao Estatuto da Família, o Estatuto do Nascituro, a violência contra a mulher, dentro dos desdobramentos da Lei Maria da Penha, as questões relacionadas ao racismo institucional, evidenciado com práticas policiais, a necessidade de dar visibilidade ao debate de gênero, etnia, diversidade sexual, a questão do nome social, a violência contra os segmentos LGBT, a visibilidade trans e os questionamentos e as ações contra o genocídio da população e da juventude negra. Eu acho que é uma comissão que congrega várias preocupações que são transversais e necessárias para todos os diretores e todos os assistentes sociais e que, de certa forma, está de parabéns pela condução e participação firme da companheira Glícia, que esteve à frente dessa comissão com outros diretores e diretoras também. Na Comissão de Formação Profissional, que mantém viva a articulação histórica com a ENESO, com a ABEPS, a questão do EAD, do ENAD, a precarização do ensino superior, independentemente dele ser público ou privado. A gente está muito atento e a gente sabe que é necessário fortalecer as ações com a ABEPS e com a ENESO para que a gente realmente possa dar conta das nossas bandeiras de lutas. E, no que diz respeito à formação profissional, uma saudação à companheira Eliane Assis, que esteve com a gente durante muito tempo acompanhando essas questões. Eu agora passei a acompanhar e que a gente possa dar continuidade às atividades também da formação, que é um eixo nacional de discussão do conjunto Cefes-CRES. Só para vocês terem uma ideia, atualmente os cursos de serviço social, que crescem de uma maneira vertiginosa, a gente, na verdade, tem 200 mil assistentes sociais formados, 170 mil desses assistentes sociais da América Latina, 170 mil estão no Brasil. A gente tem 557 cursos de serviço social, 518 cursos privados, 49 cursos públicos e 230 cursos, desses 518, são na modalidade de ensino à distância. A gente tem 52 pós-graduações, 34 mestrados, 18 doutorados,
e não temos mestrados profissionais ainda, nem mestrados e nem doutorados, mas já existe um projeto de lei e em breve isso daí pode vir a acontecer. Como é que a gente dá visibilidade a esse conjunto de informações que eu estou trazendo aqui para vocês? Por meio da Comissão de Comunicação e Cultura. A Comissão de Comunicação e Cultura é uma das comissões estratégicas importantes. Parabenizar aqui a condução firme, segura e serena do companheiro Felipe Moreira, que esteve à frente do trabalho silencioso e muitas vezes para poder fazer barulho, do Jornal Praxis, do Via CRES, Cartão do Mês de Maio, né, do CRES Opina, Dois Dedos de Prosa, Facebook e site. É lógico que dentro dessas ações, a gente, na verdade, vem trabalhando uma concepção contra-hegemônica de fazer política, para além dos mecanismos institucionalizados e dos grandes veículos de massa, a gente vem tentando. A gente sabe que a nossa abrangência é pequena, mas quando a gente se manifesta publicamente, é uma maneira contra-hegemônica de certa forma, se colocar de uma maneira diferente, trazendo outros aspectos para a leitura da realidade. Entre as ações da Comissão de Comunicação, a gente pode ser o Prêmio Visibilidade, que logo após a nossa mesa aqui de abertura, eles vão ter um momento para falar, que a gente vai ter em breve a colocação do próximo edital, que é a possibilidade de dar visibilidade aos trabalhos coletivos e aos trabalhos individuais de assistentes sociais, que são extremamente comprometidos e que, de certa forma, precisam ter visibilidade, porque ninguém chega ao CRES e fala: estou tão feliz hoje, vim aqui elogiar o trabalho de uma assistente social. Ninguém faz isso. Então, a gente tem que criar iniciativas para dar visibilidade ao trabalho qualificado de profissionais que estão aí, muitas vezes anônimas e anônimos, mas que, de certa forma, são esses trabalhos que também nos dão força para continuar na caminhada e acreditando que é possível, mesmo diante de toda a precarização, fazer um serviço social de qualidade. A comissão sócio-jurídica, eu deixei por último, que foi coordenada pela companheira Márcia Canena, que está aqui, que pegou inúmeros desafios junto ao Ministério Público, do Sistema Prisional, Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça, e também teve o Charles Toniolo, também no início, que é um grande referência nesse campo de atuação, mas eu acho que eu gostaria de resgatar, dentro de todas essas questões, como que a gente, de certa forma, vem problematizando o papel de assistentes sociais nesses espaços. A gente se nega a ser um mero parecerista nos espaços do sócio-jurídico, a gente acredita que o serviço social pode fazer muito mais nesses espaços, e para isso a gente também lançou, recentemente, um termo de orientação sobre a questão das CTCs e do exame criminológico, que é fundamental para poder orientar o trabalho de assistentes sociais que estão num campo tão difícil e num número tão reduzido. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 52 mil presos hoje no estado do Rio de Janeiro e apenas 60 assistentes sociais. Na comissão de gestão, que é uma comissão que ela não é uma comissão regimental, mas ela tem um papel regimental porque discute o eixo administrativo-financeiro, além de encaminhar plano de cargos, carreiras e remunerações, fez uma discussão relacionada à saúde do trabalhador, sobre assédio moral, incentivo à participação nos espaços culturais, que eu acho que isso tudo vai ser adensado pela próxima gestão, os processos seletivos simplificados, reuniões bimestrais, toda a discussão sobre receitas e gastos no acompanhamento do impacto das nossas políticas e das nossas ações junto às seccionais, nas comissões temáticas, nos núcleos, representações e movimentos sociais. Bem, eu acho que isso aqui já é uma breve prestação de contas das inúmeras questões que nós nos envolvemos. Já está na hora de eu encerrar. Eu acho que a gente tem uma conjuntura em que esse golpe jurídico, parlamentar, midiático, que sepultou a lógica dos governos de conciliação de classe e levou a presidente Dilma à destituição, a gente entende que isso foi um golpe, mas a gente entende que a gente não vai ficar alheios a essa discussão, e a gente já se posicionou sobre isso, mas a gente também se posicionou com muita autonomia. A gente se posicionou com muita autonomia em relação à crítica aos governos do PT, e a gente agora está nas ruas, nas lutas, mantendo sempre o horizonte de pensar o exercício profissional, porque eu volto a dizer,
Às vezes a gente tem uma concepção do CRES, que o CRES é um movimento social, ou é um sindicato, ou é um partido. Não é. A gente está justamente participando dessas atividades para fortalecer a questão do exercício profissional e agir preventivamente em relação a possíveis violações do nosso Código de Ética. Mas a gente se coloca contrário a esse cenário de lei de terceirização, de reforma de previdência, da questão da redução, ou seja, o impedimento durante 20 anos de investimento em saúde e educação que o governo Temer faz, que vai ter um impacto direto na nossa profissão e que, de certa forma, podem trazer uma mancha muito grande para conquistas históricas dos trabalhadores, mas não apenas isso, comprometer significativamente o papel social que o serviço social cumpre na nossa sociedade. A partir dessas breves considerações, que a gente vem chegando, então, no último dia da nossa gestão, contra a corrente a luta continua, existem alguns aspectos que apontam para a continuidade, mas que também apontam para áreas que não conseguimos avançar e outras que a gente conseguiu avançar e que eu tenho certeza que a gestão que chega agora vai ter a competência para poder deliberar e buscar os caminhos necessários. Todos nós que acompanhamos esse debate de crise, sabemos que não existe capitalismo sem crise, que o capitalismo é um sistema contraditório, cruel, que corrói convicções políticas, suplanta o que há de significativo no processo civilizatório, exacerba individualismos, coisifica a humanidade, santifica mercadorias. Para além da reedição de uma cultura da crise, o Estado é pautado pelo minimalismo das políticas públicas, pelo moralismo das relações pessoais, pela judicialização e criminalização das classes trabalhadoras e de seus estratos pauperizados. É o delineamento grosseiro e dramático do que conhecemos como questão social. Muitos de nós, assistentes sociais, que somos chamados a atuar no controle da vida privada dos usuários, também precisamos ter muito cuidado, e para isso a gente também conseguiu fazer um termo de orientação que está em discussão, um termo de orientação sobre a questão das visitas domiciliares, para que a gente possa, na verdade, se somar à garantia de direitos e não contribuir para a retirada dos mesmos. Nesse cenário conservador e reacionário, que há a prevalência do senso comum e a ultrageneralização das experiências individuais na explicação dos fenômenos complexos, a gente percebe que há uma lógica que vai ao encontro das identidades individuais e que, de certa forma, e também das formas de luta coletiva, com a criminalização da classe trabalhadora e dos seus segmentos pauperizados, os segmentos mais pauperizados em especial. Toda a classe trabalhadora vem sendo criminalizada, mas, em especial, os segmentos pauperizados, e a gente tem que lutar contra isso. Com o advento das redes sociais, a gente vem vendo o tratamento pejorativo a dois grandes professores, tanto José Paulo Neto como Marildo Yamamoto, desde a época do Orkut, e a gente também precisa olhar com preocupação, pois aqueles que se colocam como serviço social libertário, nada tem de libertário, fazem parte de um serviço social profundamente reacionário e que não se coaduna com os princípios do nosso projeto ético-político. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso, nem supervalorizar esse tipo de movimento, mas nem subestimar, porque é fundamental que a gente não deixe passar esse tipo de opinião ou esse tipo de manifestação acerca do serviço social. Também não podemos dar ibope. O serviço social, diante desses ataques de cunho neoliberal à nossa Constituição, estão fragilizados, mas a gente continua firme na luta. Essas conquistas sociais impelem dicotomias que são produzidas e reproduzidas nas determinadas formas de agir e pensar. São medidas de privatização, militarização, cerceamento das liberdades e da democracia que fragmentam direitos humanos e estabelecem parâmetros políticos como se fosse possível distanciar o tratamento econômico do social e vice-versa. Nesses 80 anos de profissão, a gente observa que a gente está diante dos maiores retrocessos sociais e algo que pode alterar significativamente as conquistas históricas e o próprio significado da profissão. Agora eu me volto para a nova gestão e também vou falar um pouco para a gestão que está terminando aqui comigo, que é importante mencionar que o fazer político está sendo muito depreciado. Quando a gente está na roda de amigos, com a família, que a gente fala que a gente gosta de política, que a gente faz política, as pessoas atrelam política à corrupção. Isso é pequena política.
A gente faz a grande política e eu tenho certeza que vocês vão fazer a grande política. Então não deixe as pessoas depreciarem, porque justamente é esse o movimento, retirar as companheiras e os companheiros que fazem política de uma maneira séria desse cenário político para que as pessoas que não querem fazer política com decência continuem. Então a gente não pode se afastar disso. A nossa construção coletiva é permeada por importantes discussões, foi materializada no cumprimento de centenas de ações políticas, deliberadas nacional e regionalmente, que só foram possíveis graças ao compromisso e convicção dessa diretoria que compôs a gestão contra a corrente A Luta Continua e dos trabalhadores do Conselho. Para os colegas, Vanessa Bezerra, que coordenou a COF durante tanto tempo que chegou aqui, e todos os outros que eu ainda não consegui mencionar publicamente, o meu sincero e profundo agradecimento e meus parabéns pelo empenho, pela atividade que vocês tiveram e que vocês, de certa forma, deixam um legado para essa próxima gestão. O aprendizado como presidente do CRES foi enorme, todos nós agora saímos mais maduros, convictos de que dedicamos a nossa melhor energia para defender a profissão, as políticas públicas e os direitos humanos. Finalizando, existe uma renovação dos quadros políticos do CRES e, diante de tempos de reacionarismo, ódios que ecoam, direitos historicamente conquistados são suprimidos e ameaçados e governos tenebrosos estão no poder, precisaremos, portanto, do apoio efetivo e da manutenção da nossa unidade. Então, cada uma e cada um que está aqui tem que entender que a gente tem 18 representantes, mas eles não vão ficar sozinhos nisso e que a gente vai estar ao lado de vocês diante dos desafios desses 3 anos. Seria difícil nomear todas as pessoas e instituições, então gostaria de agradecer de coração ao conjunto Cefes-CRES, na figura do Maurílio e da Solange, que são nossos representantes aqui do Rio de Janeiro, a ABEPS, na figura do Gustavo, da Maria Helena e da querida professora Ana Paula, que eu tenho um enorme carinho, a ABEPS, a Enesso, na figura do Lucas e de todos aqueles que fizeram parte da Enesso, ao Andes, ao CEP, às do ERJ, ao Simpro, ao Conselhinho, em especial o pessoal da OAB, do CRP, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Regional de Economia, aos membros de frentes, fóruns, conselhos de direitos, pelas ações conjuntas e demais instituições de ensino superior, sindicatos, centros culturais e espaços de políticas públicas que cederam auditórios e salas e que nos receberam em minicursos, seminários, atividades de nucleação e descentralização. Fazer o acompanhamento nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro não é fácil. Estendo agradecimento à Faculdade de Serviço Social da UERJ, ao curso de Serviço Social da Veiga de Almeida, ao ISERJ, ao Colégio Pedro II, por nos receber nas atividades comemorativas do mês de maio ao longo desses 3 anos. Agradeço também aos trabalhadores e prestadores de serviço. Eu queria citar o nome de 2 que a gente geralmente não fala. Um é o Carlos D., responsável pela obra de arte do nosso jornal. Ele está aí presente, Carlos D.? E o outro é o Antônio Lourenço, motorista, que nos leva com cuidado, com zelo por todo o estado do Rio de Janeiro. E geralmente a gente nunca fala dos prestadores, eu queria hoje nomear, pelo menos eles 2, como exemplos aí de pessoas que também fortaleceram o trabalho da nossa gestão. Registro aqui também minha gratidão aos que me antecederam no CRES e fizeram parte da minha formação política e profissional, a militância da área infanto-juvenil, estudantes da UF, colegas de Departamento de Serviço Social de Niterói, que propiciaram uma redução da carga horária das minhas disciplinas para que eu pudesse me dedicar a essa tarefa, e a minha família, a rede de apoio fundamentais para dar conta de tudo. Eu fiquei embargado aqui com a fala, e eu acho que tem uma frase do Shakespeare que diz que o curso do verdadeiro amor nunca fluiu suavemente. Isso acontece numa relação privada, mas também acontece numa relação com 18, que a gente, na verdade, tem uma relação política, mas a gente também é permeado por muito afeto, e esse afeto é algo que nos motiva a fazer política e acreditar que é possível fazer política de uma maneira diferente. Obrigado pelos ensinamentos, pelos enfrentamentos políticos e pelas críticas construtivas. Estar ao lado de vocês, e representando 17 mil assistentes sociais e defendendo o serviço social, foi e é uma grande honra.
Eu sou chorão, mas eu não vou chorar. Para não. É preciso atenção, olhar para frente, desesperar e temer jamais. Dácia, Nelson, Simone, Fábio, Luciana, Mariana Setúbal. Sabedoria, delicadeza, força e firmeza para que vocês continuem atentas e fortes com os desafios que hão de vir. Natália Carlos, Luciane, Carla, Silvia Ribeiro, Paulo, Camila Diniz. Manteremos o compromisso, a delicadeza e o sonho de construir uma sociedade feliz. Janaína, Jussara, Natália Figueiredo, que orgulho em ver essa juventude e a tenacidade para escrever outras histórias e enredos. Mônica, Malu e Charles Vieira, presença marcante nas ruas e em vários espaços, na construção de outras trincheiras. Escrevi aqui uma pequena poesia para que vocês tenham a empolgação que a nossa gestão teve também. São pequenas palavras, simples e singelas, mas que vão de coração para que isso sirva de força e de horizonte para que vocês se mantenham unidas e unidos nesses 3 anos que hão de vir. O nome é Preciso Atenção, Olhar para Frente, que a gente não faz política olhando pelo retrovisor, a gente faz política olhando para frente, para os desafios do futuro. A gente aprende com o passado, a gente tenta mudar no presente, mas observando as mudanças e as possibilidades do futuro. Aprendemos o significado da coragem desde o nosso nascimento. Sim, sentimos medo, mas abrimos os olhos e seguimos atentos. Às vezes sorrimos com lembranças aprazíveis e, noutras vezes, somos afetados por incalculáveis tormentos diante de alguns acontecimentos. E o passado, essa memória turbulenta, esculpida em erros, acertos, tristezas e alegrias, não pode ser negado. Porém, é impossível ser apagado. E o futuro, essa produção ininterrupta de aspirações e borboletas no estômago, também pode ser negado de vez. Contudo, pode ser reescrito pelas mãos calejadas e proletarizadas como uma brisa leve na tez. O trabalho, o afeto, a consciência, as pesquisas e as intervenções também podem ser negados e depreciados, mas acontecem em meio a dúvidas e as lutas internas e externas dos segmentos subjugados. Sobreviver sobre as ameaças e fantasmas é como sufocar a liberdade e a humanidade de todo ser, ainda mais para nós, submetidos aos patamares crescentes de sociabilidade e que nessa caminhada não estamos sós. O combustível que gira no motor dessa história é feito da capacidade de superar o passado, perdoar no presente, olhar para a frente e enfrentar, sem tergiversações, a verdade que vem à tona. É arregaçar as mangas, sem chorar pitangas e desacomodar do conforto da poltrona. O tempo presente, a realidade eloquente, para além de sentimentos e idealizações, não se pode esquecer. Os nossos algozes comprometem a saúde e essa tal assistência, ao lado da previdência, que querem retroceder. Não vamos deixar, não vamos perder. As conquistas e toda esperança, os direitos e a segurança querem, ao seu modo, com essas mudanças a todo custo estremecer, perderam a noção, pois a educação, junto com a habitação, são para privatizar, para comprar e vender. Não vamos deixar, não vamos perder. E mesmo para quem não está tão mal, esse justamento e a cultura penal podem adoecer. Nesse cenário, deixados à própria sorte, para além das correntes, do sul e do norte, esse é o passaporte para não fenecer. Nós vamos lutar, lutar sem ter. É preciso atenção, superar a contradição, a negação da negação,
buscar os meios para se proteger. Assistentes sociais, pedrinha, miudinha. É de batalhas que se vive a vida, não temos tempo a temer. Eu faço dessas palavras para Carles, para Carol, que está no Canadá, para Vanessa, para Denise, para Vera, para Débora, para Silvia, da Abidab, para Moara, para o Felipe, para Márcia, para Cristiane, para Glícia, para Fátima e para Eliane. Fátima, que veio do Piauí e está aqui com a gente hoje. E por último, aqueles que fazem justamente o elo da corrente, que agora vão aqui, tá lutando contra a corrente, com quem não tem nada a temer. A Mônica, a Carla e o Nelson, que com a delicadeza e com o jeito todo especial de se fazer política, precisam ter força para poder estar junto desse grupo e fazer muita coisa bacana pela nossa profissão. Que a continuidade seja plena de realizações, e como eu cantei lá no início, não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é para te ver feliz. Que o conselho possa fazer vocês também felizes, porque a gente sabe que a gente está cansado, foi difícil, muitas noites perdidas, às vezes a gente deixa de ter a vida social, de vida com família, e é claro que dentro disso tudo que eu falo, eu não poderia deixar de falar do novo, né, daquilo que acontece de novo, e do passado, daquilo que somos. Quando eu penso no novo, eu queria fazer uma homenagem especial, já que isso vai ficar registrado, a 4 crianças que, de certa forma, tornaram as nossas reuniões pleno e as nossas preocupações com a maternidade, com a paternidade presente. O Gael, a Rosa, o Malcolm e a Giovana. Né, foram os bebezinhos que nasceram. Claro que nós temos as nossas filhas, os nossos filhos, mas eu queria citar esses 4 que foram que surgiram, que nasceram aqui no período da nossa gestão. E também fazer uma lembrança, né? Todos nós somos sementes e a gente é muito do que a gente é pela nossa família, por essa profissão. Então, eu queria também uma salva de palmas em memória do Carlos Alberto, do Ricardo Ferreira e do José Rodrigues Lima, o pai do Felipe, o marido da Denise e meu pai, que se foram nessa gestão e que a gente não teve nem tempo de viver o nosso luto pelo compromisso com essa profissão. E estamos todos aqui e eu quero deixar aqui uma salva de palmas para eles também. Obrigado. Obrigado pela atenção. Eu não tenho nenhum tipo de pretensão de imitar Fidel Castro com seus longos e demorados, nenhum. Mas acho que precisava trazer esse balanço e fazer essa fala política. Eu não podia fazer uma fala também só de mostrar para vocês o que é o CRES, sem trazer uma fala política e sem trazer a poesia, que eu acho que isso daí é importante no nosso dia, porque nos humaniza e faz com que a gente continue a acreditar na luta. Queria, então, chamar o pessoal da Comissão de Comunicação e agradecer a presença, né, da Tambeline, do Lucas, da Ana Paula, da Márcia e do Afonso por compor essa mesa. Eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu saio, mas agora eu quero desfazer e pedir uma salva de palmas. Boa noite para todo mundo. E parabéns pelo nosso dia. Eu prometo que essa mesa não vai durar mais do que 5 minutos. Na comunicação, a gente tem um lema de que menos é mais. E está todo mundo aqui para assistir, Virgínia e Jefferson, né? Então a gente vai fazer uma fala bem rápida aqui para cumprir essa parte da atividade. Ressaltando especialmente que a Comissão de Comunicação do CRES-RJ é a cara do nosso conselho, é a cara do nosso conselho para fora, seja junto à categoria, seja junto à sociedade em geral. E a nossa cara é a cara do negro, é a cara da mulher, é a cara da população LGBT, da pessoa com deficiência, ou seja,
é a cara da classe trabalhadora, que quando aparece na grande mídia comercial é estereotipada e de forma despolitizada. A cara do CRES tem lado na luta de classes, está no campo da esquerda, junto à luta coletiva dos movimentos sociais, movimento sindical, partidos políticos e tantos outros coletivos comprometidos com a superação do capitalismo e construção de uma sociedade socialista. Um dos veículos de comunicação do CRES-RJ nesse processo de disputa de hegemonia é o Prêmio Visibilidade das Políticas Sociais e do Serviço Social, que tem como objetivo premiar experiências profissionais de assistentes sociais e demais comunicadores, porque assistentes sociais são comunicadores, na minha forma de interpretar a profissão, que tenham ganhado visibilidade mediática, na perspectiva política que caminha historicamente o conjunto Cefes-CRES e o serviço social em geral. Para falar bem rapidamente um pouco mais sobre a importância da comunicação do CRES-RJ, eu quero convidar a companheira e futura conselheira e futura coordenadora da Comissão de Comunicação nesse processo aqui de transição, assistente social Janaína Bilatti. Por favor, Janaína. E quero convidar também a assistente social e futura diretora do CRES-RJ e vencedora do Prêmio Visibilidade no ano passado, a assistente social Natália Figueiredo. Então, para vocês fazerem cumprir exatamente o que eu falei no início, vocês têm 2 minutos, mentira, 5 minutos para falar um pouquinho sobre isso, para a gente continuar com o nosso evento posteriormente. Jana, a palavra é sua. Gente, boa noite. Sou Janaína Bilatti. Daqui a pouco a gente vai tomar posse nessa nova diretoria. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos os presentes, né? Dizer que vai ser uma satisfação muito grande e uma honra dar continuidade a um trabalho realizado nas 2 últimas gestões. E aqui eu queria destacar o nome do companheiro Felipe, né, que esteve à frente dessa coordenação nas 2 últimas gestões, do companheiro Charles Toniolo, que é uma referência para mim e que também compôs a Comissão de Comunicação, o Rodrigo, meu parceiro, que também fazia parte, e gostaria de trazer um destaque especial para uma pessoa muito significativa em pensar a mídia no serviço social e que daqui a pouco vai estar nessa mesa, que é o professor Jefferson Lee, que é assim, se a comunicação avançou dessa forma, com essa importância, a gente tem que também levar em consideração a sua participação nesse processo e na construção, sim, dessa importância da comunicação. Porque a comunicação não é um espaço menor, né? Porque se fosse um espaço menor, a gente não tinha essas grandes empresas de comunicação que fazem parte. Poucas famílias dominam essa mídia, né? Não é à toa também que a mídia se apropria concretamente das nossas pautas, né? Hoje de manhã eu dava uma palestra para uns alunos de um projeto, numa ONG, falando justamente dessa questão da comunicação. Não é à toa que agora vem Malhação Diversidade, né? Não é à toa que a Globo vai se apropriar da diversidade no campo da malhação. Lê-se uma diversidade muito não diversa, muito homogênea e que se coloca concretamente, sempre reproduzindo os valores hegemônicos da sociabilidade burguesa. Não é à toa que a novela das 8 está começando a se apropriar do tema da transgenericidade. Não é à toa. E é uma trans, né? A gente vai ver que vai ser um homem trans, né? Uma mulher que vai se tornar um homem trans, da hegemonia burguesa, da classe burguesa. Então, a gente precisa sim disputar a comunicação, porque a comunicação, sobremaneira, a construção de uma concepção de mundo, ela está arraigada nas palavras. O signo linguístico não é à toa. O significado e o significante, sim, eles expressam uma concepção de mundo e um projeto de sociedade. E a gente, do CRES, a gente está, sim, disputando essa concepção de sociedade. A comunicação, ela faz parte da praxis ampliada. A praxis primária é o trabalho, e a partir do trabalho gera possibilidades de interação sujeito-sujeito em sociedade. Então, sim, a gente tem que ficar muito atento e forte para disputar essa comunicação.
E como norte dessa comunicação, o Conjunto Cefes-CRES tem feito uma série de avanços no que significa essa discussão e pautou no documento que nos orienta acerca da comunicação a democratização da mídia. A democratização dessa comunicação, então a gente dando visibilidade às mídias que não são as mídias hegemônicas. Concretamente, a gente utilizar de uma linguagem não discriminatória. Não é à toa uma construção de um texto, né? Não é à toa que a concepção de mundo, os valores da sociabilidade burguesa, eles vão sendo arraigados, sim, no processo de construção do consenso dessa comunicação. Então, a gente tem que pensar que não é menos a gente fazer uma linguagem não discriminatória nesse processo, né? E, concretamente, a acessibilidade às produções. A acessibilidade às nossas produções e, sobremaneira, a defesa à lei da informação. Porque, concretamente, né, se a gente quer superar o binômio dominação-exploração, eu ressalto aqui a minha amiga Vanessa Bezerra, que deu uma palestra brilhante na semana passada acerca da questão de gênero e sexualidade. Se a gente quer superar esse binômio dominação-exploração, a gente tem que ter em mente, sim, que algum projeto de sociedade que está em disputa, a gente precisa, sim, ser, no primeiro momento, dirigente. Então, sim, vamos fortalecer essa comunicação. E eu chamo a todas as assistentes sociais e a todos para construir coletivamente com a gente, porque essa comunicação vai ser um espaço, sim, de legitimidade do projeto ético-político dessa profissão, que não é pouca coisa. É um projeto anticapitalista, é um projeto que congrega a liberdade como valor ético central, não a liberdade burguesa, mas a liberdade como capacidade humana genérica e de escolha e democrático no seu processo. Então, eu sinceramente espero que a gente trabalhe juntas para a gente conseguir construir uma comunicação que, de fato, a gente consiga disputar os consensos, disputar os valores e demarcar a nossa disputa no projeto de sociedade. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Natália Figueiredo, assistente social, e eu vim aqui representar o trabalho intitulado Família Acolhedora, Proteção e Cuidado Individualizado a Crianças no município de São Gonçalo, que foi o vencedor do prêmio Visibilidade do ano passado, que é fruto de uma experiência de um trabalho coletivo e comprometido, coordenado por uma assistente social que está aqui presente, a Dinamárcia Monteiro, formado por educadores sociais, psicólogo, motorista, administrativos, comprometidos com a infância do município de São Gonçalo. O trabalho, esse prêmio Visibilidades, assim como o próprio título ele vem dizendo, né, dar visibilidade à nossa profissão e dar visibilidade a trabalhos comprometidos com aquilo que o Conjunto Cefes-CRES vem nos pedindo, e é uma honra estar aqui na frente representando a minha equipe e representando o meu município nesse prêmio, e também uma satisfação por dar visibilidade à profissão em tempos tão duros nos quais a gente tem vivido. Então, assim, durante a nossa campanha, né, já que nós estamos numa transição, nós utilizamos muito a hashtag OcupaCRES, vem pro CRES. Então, não poderia deixar de encerrar a minha fala, que foi bem breve, chamando vocês a ocupar o CRES durante esse período das inscrições do Prêmio Visibilidade, a trazerem as experiências de trabalho de vocês, a dar visibilidade a tantos campos profissionais de trabalhos belíssimos que ocorrem no nosso estado. Então, ocupa CRES, vem para o CRES e se inscreva. O Prêmio Visibilidade é uma ação, gente, do CRES que requer centralmente a participação da categoria, inscrevendo relatos de experiência profissionais que tiveram alguma amplitude midiática. O edital do Prêmio Visibilidade 2017 vai estar disponível no site do CRES já no mês que vem, tá? Então, eu convido todo mundo a conhecer melhor o prêmio, divulgar o prêmio e participar do prêmio. Não temos tempo de temer, e como na luta de classes não tem empate, a luta continua na contracorrente sempre. E seguindo essa linha, eu quero dar a palavra bem rapidamente para a assistente social e militante do Sintoperge, Marta Fortuna, para divulgar uma ação de resistência e de solidariedade que está acontecendo lá na UERJ. Cadê a Marta? Bom,
meu nome é Marta, eu sou assistente social da Universidade, da UERJ, trabalho no Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho e faço parte do comando de greve dos servidores técnico-administrativos, porque é preciso que a gente registre que os técnicos administrativos da universidade estão em greve. Tá? Nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo não basta a gente apenas resistir, mas reagir, né? Então, nós temos realizado várias atividades, estamos funcionando só com essencialidade no hospital, lutando a duras penas, porque o assédio moral tem sido muito forte junto aos trabalhadores, aos servidores técnico-administrativos do hospital, das unidades acadêmicas, porque como os docentes não estão em greve, os técnico-administrativos estão, isso está gerando certas contradições nesse processo. Mas é preciso dizer, eu acho que já foi dito aqui, é sabido de todos, que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Recebemos o pagamento de março na sexta-feira, sendo que 40 mil servidores, incluindo pensionistas, ainda não receberam até hoje. Segundo o governo, há um problema de técnico, mas sem nenhuma previsão de pagamento. Não há previsão de pagamento de abril, não há previsão de pagamento do 13º salário do ano passado, não há calendário de pagamento para esse ano de 2017. As condições da universidade estão precaríssimas, como todo mundo sabe, ou seja, não há condições de trabalho com dignidade que todo trabalhador, toda a classe trabalhadora merece e que nós arduamente conquistamos. Diante disso, eu queria aproveitar aqui para divulgar, não só o que é sabido, né, mas que todos tenham mais consciência desse processo, porque, infelizmente, a mídia hegemônica distorce muitas o que está realmente acontecendo, mas, diante desse caos, nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos para os funcionários técnico-administrativos, ativos e inativos, porque muitas pessoas estão passando muitas dificuldades mesmo, assim, sem alimentação, sem ter como pagar aluguel, sem ter como sobreviver. Tá? Nós começamos essa campanha deliberada na Assembleia da semana passada, a arrecadação começou a partir do dia 8, existem locais para serem doados os alimentos. No Peternest tem uma caixa, logo na entrada do estacionamento, pode ser no próprio sindicato do técnico-administrativos, né, o Sintupest, no primeiro andar da universidade, ali no campus de Maracanã, e também deve ter uma coleta no colégio de aplicação da UERJ, que fica no Rio Comprido, na rua Santa Alexandrina. Nós entendemos que isso não é uma mera ajuda, mas, na verdade, é uma ajuda até para que nós possamos continuar na luta, porque a situação está tão difícil que as pessoas, os servidores, estão sem condições de participar das atividades de greve. Nós temos tentado reduzir, inclusive, as atividades, porque nem todo mundo tem recursos para ir todos os dias e fazer as atividades de greve como nós estamos. Então, eu faço aqui um apelo político, né? Porque nós precisamos manter os trabalhadores em condições de luta. E para lutar, né, como o nosso querido camarada Maxa dizia, alimento, né, salário, é o mínimo para a sobrevivência e dignidade humana. Então, quem puder, por favor, colaborar e divulgar junto a vizinhos, a familiares, porque a situação é muito grave. Apesar de termos recebido o salário de março, a situação criou uma bola de neve, porque isso vem acontecendo desde o final do ano passado. Então, o nível de endividamento e de péssimas condições de vida estão cada vez piores. Então, por favor, divulgue e quem puder colaborar, nós agradeceremos muito porque está colaborando com a vida das pessoas, de suas famílias, que inclui principalmente os inativos, que têm se sentido mais sofrimento com essa situação, e para todos nós, né, num momento que é de derrubada e necessidade de derrubada desse governo Pezão, derrubada desse governo Temer, derrubada de todos esses que estão destruindo tudo aquilo que nós conquistamos a duras penas nesse país. E a arrecadação de alimentos é isso, é uma luta para continuar na luta. Então, eu passe adiante essa ideia, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marta. Então, eu agradeço a presença do Felipe, da Janaína e da Natália. Então, vamos fazer já iniciar imediatamente a mesa principal.